O último Grand Slam do ano tá chegando. Vem aí o US Open 2025 e, claro, como a gente sempre faz, estamos aqui para analisar as chaves do torneio para os favoritos e, claro, o caminho dos brasileiros em Nova York. Então, ajuda o nosso trampo aí. Se você estiver pelo YouTube, se inscreva no nosso canal e já deixa o seu palpite nos comentários. Quem vencerá o US Open no masculino e no feminino? Se estiver pelo Spotify, faça o mesmo. Também dá para colocar comentário no Spotify. E, claro, siga o podcast Quadra Principal. Sem enrolação, bora falar do caminho dos brasileiros. João Fonseca volta ao palco do seu Grand Slam conquistado como jogador juvenil, mas agora para tentar fazer bonito entre os profissionais. No entanto, seu caminho e principalmente sua estreia não serão nada fáceis. Na primeira rodada, João enfrenta o sérvio Miomir Kekmanovic, número 45 do mundo. O João é número 44, um jogo bem equilibrado aí em nível de ranking. Caso vença. E aí, sempre que eu for dar aqui a informação de quem pode ser o próximo adversário de quem eu estiver falando, agora no caso do João, eu sempre vou trazer uma lógica talvez de melhor ranking possível ou de melhor momento possível, beleza? Então eu sempre vou trazer um, mas claro, existem mais possibilidades. Para a segunda rodada, tem o Tomas Machak, tcheco de 24 anos, número 22 do mundo. Terceira rodada, o Jakub Mensik, tcheco de 19 anos, número 16 do mundo. Vai ter 2 tchecos pela frente aí, o João, caso vá avançando. Para uma possível oitavas de final, ele pode ter o dono da casa, o melhor americano do ranking, Taylor Fritz, americano de 27 anos, número 4 do mundo, para quartas de final, e aí já é um sonho bem distante. Ele pode ter Novak Djokovic, serve de 38 anos, número 7 do mundo, 4 vezes campeão do US Open. E para Beatriz Haddad Maia, hein? Xiii! Em uma fase, a brasileira entra no US Open pressionada pelo cenário de ranking. Ela defende pontos de quartas de final alcançado no ano passado e mais uma queda precoce em Grand Slam pode representar uma queda significativa na classificação mundial. Ela estreia contra a britânica de 23 anos, Sonai Kartal, número 51 do mundo. Lembrando, a Bia é número 20 do mundo. Antes de continuar, é só deixar um parênteses aqui, é impressionante que mesmo no ano ruim, a Bia siga entre as 20 melhores do mundo. Deu uma caída já, voltou na última semana para o top 20, mas ainda assim é muito impressionante que ela esteja no top 30, por exemplo. Vamos lá, segunda rodada, a Bia pode ter a Lois Boyson, francesa de 22 anos, número 46 do mundo. Vocês aí devem se lembrar, ela foi semifinalista em Roland Garros, numa campanha monumental que ela fez. Terceira rodada, e aí o buraco já começa a ficar mais embaixo. A Bia pode ter a Elina Svitolina, ucraniana de 30 anos, número 13 do mundo. Oitavas de final, Amanda Anisimova, americana de 23 anos, número 9 do mundo. Finalista de Wimbledon, né, nesse ano. E para as quartas, a Bia pode ter uma Iga Swiatek, polonesa de 24 anos, número 2 no mundo, acabou de ganhar o torneio em Cincinnati, ganhou o Wimbledon contra a própria Anisimova. Caminho difícil para a Bia, Daniel, e caminho difícil para o João. 2 caminhos muito difíceis. Eu acho que a lógica do João é a mesma dos outros grandes lãs. Pode cair na primeira rodada e pode ir muito longe. Ele tem capacidade de vencer pelo menos os 3 primeiros que eu citei aqui do caminho dele, o Kekmanovic, o Machak, o Mensik, mas pode perder. E se perder para o Kekmanovic na primeira rodada, não vai ser surpresa nenhuma. A Bia, em tempos positivos, ela provavelmente chegaria pelo menos na terceira rodada, contra um possível jogo ali contra a Svitolina. A Bia em uma fase, olha, é capaz de levar 6-2, 6-3 da Sonai Kartal e dar adeus no US Open logo na primeira rodada. Salve, salve, amigo Lucas, ouvintes, espectadores do podcast Quadra Principal. Só antes de a gente começar a falar dos brasileiros, também, né, você falou para se inscrever no canal, deixa o like também, porque o like acaba sendo a nossa gorjeta, né? Então, dá aquela moral, dá aquele joinha pra gente, não custa nada, né, galera? Porque E é de graça. E é de graça, e a gente continua
levando a palavra do tênis aí para o YouTube, para as outras redes sociais também. E também ative o sininho para receber as notificações aí, né? Quando tiver vídeo. Às vezes a gente bota uns vídeos surpresa aqui, ninguém está esperando. Então, é isso. Mas vamos lá. Dito isso, vamos lá. João Fonseca. Eu acho que esse deve ser o confronto mais equilibrado em termos de ranking. Eu não olhei todos os confrontos, ranking de cada um, mas imagino que seja, né? 44 contra 45 no mundo. Vai ser o primeiro confronto entre eles, então, assim, é mais uma novidade para o João. A gente está naquele processo. João, primeiro ano completo, só jogando torneios de elite, então muitos confrontos para o João ainda são novidade para ele, então, e esse é um deles. Sobre o Sérvio, ele tem na temporada 19 vitórias e 21 derrotas, então tem uma campanha negativa, né? Porém, no início do ano ele foi campeão em Delray Beach, né? Lá no início do ano, também nos Estados Unidos. Em Grand Slams, o que o Manovic fez como melhores campanhas, né? Fez oitava de final, né, no Australian Open de 2022 e 2024. Este ano ele tem terceira rodada no Australian Open, segunda rodada em Roland Garros e terceira rodada em Wimbledon. Então, tá sempre passando da primeira rodada. Mas no US Open nunca passou na segunda rodada, né? No ano passado ele caiu na segunda rodada, né? Então, mas ele tá sempre passando da primeira rodada de Grand Slam. É um tenista extremamente experiente, né? É um jogador muito sólido de fundo de quadro, um jogador que bate bem na bola. Então, aquele mantra que a gente sempre fala do João. O João vai ter que ter paciência, vai ter que variar muito os seus golpes, uma coisa que a gente não tem visto muito nesses últimos tempos. Né? Paciência a gente já não viu nem na fase boa, né? Por conta da idade. Muitas vezes ele quer encurtar os pontos, né? Mas quer e acaba se afobando, acaba cometendo muitos erros não forçados. Em Cincinnati a gente viu muito isso. Muitos erros não forçados, especialmente no jogo contra o Terence Altman, por exemplo, né, em que pese o fato que o francês jogou muito bem, chegou na semifinal em Cincinnati. Mas é um jogo que ele vai pegar um tenista extremamente experiente. Um tenista que já está aí rodado, já está aí há muitos anos aí jogando Grand Slams, né? E uma coisa que me preocupa e vem acontecendo em algumas derrotas do João na temporada, não apenas nessa gira, mas na temporada. O João tem demorado muito para... Já falei sobre isso. O João tem demorado muito para entrar nos jogos. Quer entrar no jogo? Leitura. Né? Ele ainda carece um pouco, ainda precisa desenvolver essa questão de leitura de jogo. A gente sabe que é um jogo de 5 sets, mas é necessário que o João já entre focado, já entre determinado desde o primeiro set. Não. Eu lembro que o Kekmanovic, anos atrás, recentemente, né? Enfrentou o Thiago Monteiro, salvo engano, em Roland Garros. Em que foi um jogo equilibrado, mas o Thiago Monteiro demorou muito para entrar na partida. Quando ele se ligou no jogo, já estava 2-7-0 para o Kekmanovic. Isso não pode acontecer com o João. O João precisa ter uma leitura de jogo mais rápida e entrar no jogo rapidamente, porque mesmo sendo melhor de 5 sets, quando acordar pode ser fatal. Isso aconteceu até com o jogo contra o Jarry, mesmo em Wimbledon, né? Ele perde, ele demora muito para entrar no jogo, quando ele entra, né? Já é tarde demais. Então, é um jogo extremamente perigoso contra um adversário muito sólido, extremamente experiente, brilhante, mas é extremamente experiente, mas é um cara que oscila bastante também. Né? É um cara que oscila muito, então o João tem que aproveitar as oportunidades os momentos de oscilações que o Kekmanovic com certeza vai dar para ele. Então é um jogo assim que não foi uma gira satisfatória, né? Caiu na primeira rodada em Toronto e caiu na terceira rodada em Cincinnati, mas em Cincinnati, apesar de ter ido na terceira rodada, ele não mostrou o tênis que a gente já viu nessa temporada, que a gente está acostumado a ver do João, e deu a sensação de que ele poderia ir mais longe, né? Então, vamos ver no US Open agora se no Grand Slam, se ele chega, né, nesse pico, né, dessa gira, ele consegue fazer um bom torneio. Mas é como você falou, assim como o Wimbledon, o João pega o quadrante mais interessante do torneio, se não me engano, porque ele tem esse jogo, se ele passar a segunda rodada, ele pode pegar tanto o Thomas Mark, tcheco, ou o italiano Luca Nardi. E é um grande jogo de primeira rodada aí, né? E na terceira rodada ele pode ter o Mensik, pode reencontrar o Jarry, né? Que o Jarry pega o Mensik na primeira rodada. Então ele pode reencontrar o Jarry aí, seria uma revanche de Wimbledon, né? Também ele caiu na terceira rodada. E também tem a opção do Fabio Marachand, húngaro,
que pode cruzar com o João na terceira rodada. Então, são 7 tenistas aqui, todos eles têm condições de vencer o quadrante. Né? Então, o João ele pode cair na primeira rodada, esperamos que isso não aconteça, e pode vencer o quadrante e chegar finalmente, né, numa segunda semana de Grand Slam. Eu acho assim, eu acho um jogo extremamente equilibrado, extremamente difícil, complicado, mas que o João tem totais condições de vencer o Kekmanovic e avançar para a segunda rodada. E eu vou ficar só nesse confronto, vou ficar projetando não, porque tem gente que fica projetando confronto com as quartas de final aí com o campeão de Grand Slam e zica, né? Então eu prefiro ficar só na primeira rodada com o Kekmanovic. Obviamente analisamos o quadrante aqui, é um quadrante super interessante, né? Mas que é bem um caminho bem espinhoso. O João Fonseca, mais o US Open traz ótimas recordações para o João. Afinal de contas, foi neste lugar que o João ganhou seu título Grand Slam juvenil em 2023, vencendo na final Leandro Netin vai ter um confronto com o Djokovic na primeira rodada, já falaremos sobre isso. Então é isso. Daniel, só para complementar a informação, o Thiago Monteiro jogou contra o Kekmanovic na primeira rodada de Roland Garros do ano passado. Então pronto. Perdeu de 3-1. Perdeu de 3-1. Ele perde 2 primeiros sets, se não me engano, ele ganha o terceiro, então ele volta pro jogo, mas aí quando ele entra no jogo, o Kekmanovic já tinha aberto 2-0. Então é uma coisa que é isso que não pode acontecer com o João. O João, algumas das derrotas dele nessa temporada foi em jogos que era totalmente ganhável, em jogos que ele demorou muito para entrar no jogo. E é muito pela leitura de jogo. A gente viu mesmo com o jogo contra o Altman, faltou um plano B, faltou fazer coisas diferentes, entendeu? Para tirar o seu adversário da zona de conforto. Né? Então, e o João tem armas para isso, o João tem golpes para isso, então ele é capaz de fazer. Então falta ele ter essa leitura, essa percepção, e o tênis ele é cruel, cara, ele não permite deslizes, ele não permite que você demore muito para entrar nas partidas. Então, mas vamos torcer para que João finalmente, né, chegue numa segunda semana de Grand Slam. Ele que foi segunda rodada na Austrália, terceira rodada em Roland Garros e Wimbledon, então vamos ver se ele consegue quebrar a barreira da terceira rodada. Quanto a Bia, cara, a Bia está há muito tempo no top 20, é porque também boa parte da concentração de pontos da Bia vem agora nesse período. Né? Ela não conseguiu defender a final de Cleveland, ela jogou Monterrey, né? Caiu na pré-rodada, então ela já vai sair do top 20 na próxima atualização do ranking, já vamos ver a Bia fora do top 20. Defende pontos importantes no US Open e lá na frente vai defender pontos referentes ao título da TA Quente de Seul, né? Na Coreia do Sul. Então boa parte dos pontos vem agora. Então, por que a Bia está no top 20 se ela está numa péssima temporada? Porque a gente tem que lembrar, o ranking é toda a construção das últimas 52 semanas e boa parte desses pontos vem agora, né, para defender. Então, e assim, gente, não vou ficar iludindo, é bem difícil. Pelo que a Bia vem jogando. É claro que o tênis, ele é tão legal que numa semana tudo pode mudar. A sua fase extremamente ruim, você pode engatar uma semana boa e o cenário mudar. Mas, assim, a gente analisa o que a gente tem hoje, né? E uma Sonai Kartal tem totais condições de vencer. A Bia é aquela cabeça de chave que a tenista fica lá, é uma cabeça de chave acessível. Hoje a Bia é uma cabeça de chave acessível para quem está largada na chave. E a Kartal, número 51 do mundo, e o único confronto entre elas, a Kartal venceu por 6-2 e 6-1 na segunda rodada. Na segunda rodada de Indian Wells. A Bia estava numa fase até muito pior do que está agora, né? Inclusive, Indian Wells foi a sua melhor campanha junto com o Wimbledon, né? Os dois torneios ela chegou até as oitavas de final. Neste ano ela tem 19 vitórias e 17 derrotas. Vai ser o primeiro US Open, né, da carreira, ela ainda não jogou o US Open. Foi esse ano, ela caiu na primeira rodada da Australian Open, fez segunda rodada em Roland Garros e oitava de final em Wimbledon, como eu mencionei. Então, assim, cara, já tá ficando repetitivo que a gente fala da Bia, mas este jogo vai depender muito do que a Bia fizer. Vai depender muito do que a Bia fizer. Se a Bia jogar o que a gente sabe que ela é capaz, não é possível que a Bia desaprendeu a jogar. A Bia não desaprendeu a jogar. Inclusive, acho que, para mim, tem coisas extra-quadra, já falei sobre isso, tem coisas extra-quadra que, para mim, estão atrapalhando. E também tem a questão técnica,
porque eu acho que ciclos, eu acredito muito em ciclos no esporte. E para mim, o ciclo de Rafael Pacciaroni, toda a sua comissão técnica, já acabou. Eu acho que ele não consegue mais, ele conseguiu levar a Bia aí no patamar, mas na hora de dar o passo adiante, eu acho que ele não consegue mais extrair o melhor da Bia. E não voltaram nem no nível de antes do passo adiante, né? Pois é. E a gente vê tantos tenistas aí trocando de técnico. A Iga trocou de técnico recentemente, a Iga voltou a jogar o seu melhor tênis. A Naomi Osaka troca. A Coco Gauff trouxe o técnico especialista que arrumou o saque da Sabalenka. Então você vê essas grandes tenistas, não tem esse tabu, né? Essa cerimônia de não trocar de técnico. Se a gente acha que o profissional não consegue mais agregar, não tem problema nenhum, em vida que segue. Enfim, mas seja como for, a Bia mantém o Pacciaroni e a gente vai torcer para que finalmente, é bem difícil, né? Que ela consiga pelo menos defender parte desses pontos do US Open, que não haja, após Flush Mendes, uma queda tão brusca, né, de ranking da Bia, né? Então é isso, só nos resta torcer, mas eu vou transparecer aqui, particularmente, não estou otimista com o que a Bia pode fazer, né, no US Open, né? Tem uma segunda rodada ali que é a Louis Boisson, francesa semifinalista, né? Tem ali a possibilidade da Vitória Golubic, e aí tem ali a terceira rodada, tem a Svitolina, que ela venceu recentemente. Aí, ainda tem isso. Que Bia a gente vai ver no US Open? Pô, se for a Bia que ganhou da Svitolina na grama, em Bad Homburg, a Bia tem condições de vencer o quadrante. Porque tem a Svitolina, pode ter a Maria Sakkari, que é freguesa de carteirinha da Bia, pode ter uma Tatiana Maria da vida ali. Então, esse quadrante é bem interessante também. Mas a Bia, de boa parte, de 90% da temporada, é uma Bia que não vai ficar no top 20. É questão de tempo dela sair. Então a gente torce para a Bia dos 10% da temporada. Que foi a Bia de Strasbourg, que foi a Bia de Bad Homburg, que foi os lampejos da Bia dos seus melhores dias. Que foi das últimas temporadas. Bom, só nos resta torcer e orar. Agora é orar, irmão. Oremos. E se eu sou um tenista e eu tô num sorteio, ou chá revelação, como é no US Open, das chaves, eu torço muito para enfrentar um brasileiro, porque é chance da minha carreira dar um 360 completo e crescer demais ao vencer um brasileiro. É o que tem acontecido muito com a Bia, é o que tem acontecido muito com quem vence o João. Então, vencer um brasileiro no caminho é chance de grande campanha. Piada, agora, brincadeira, lógico, estou brincando, mas infelizmente é o que tem rolado. Só que vem a pergunta quem é que vai ser o abençoado que vai dar a oportunidade de dar um giro 360 na carreira dos brasileiros? Fica a chame, né? A gente fica esperando aí. Mas eu sou um pouquinho mais pessimista até em relação à Bia, tá? Eu acho que não termina o ano no top 50. Espero estar errado. Tá aí um erro que eu quero cometer. Espero que ela termine no top 50, mas eu acho que não vai rolar. Porque assim, ela defende agora pontos importantes, quarta de final do US Open, são, se não me engano, 430 pontos, e depois tem uns 500 pontos, 470, né, de Seul, então só aí são quase 1.000 pontos, e ainda tem outros pontos de WTS 1.500 que ela fez da Gira Asiática. Então, assim, vamos pegar só o recorte até Seul. Se ela cai, vamos supor que ela perca todos os jogos, esperamos que isso não aconteça, mas se ela perder tudo até Seul, ela vai ficar ali em torno de 60 no mundo. Então, pelo que a Bia vinha apresentando essa temporada, é uma hipótese possível, sim. Né? Então, por isso que vamos ver se chegar nas quartas de final é um sonho, repetir a quarta final do ano passado, é um sonho que a Bia pelo menos consiga defender parte desses pontos para a queda não ser tão brusca. Né? E aí depois vem São Paulo Open, joga em casa, né? Tem a questão da torcida que pode ajudar, enfim, vamos ver. Mas o fato é que vai ter uma hora que vai ser inevitável, e agora chegou o momento que boa parte dos pontos que ela tem no ranking,
ela defende agora. Então isso é bem preocupante. Ela já não conseguiu defender os pontos do vice-campeonato de Cleveland, né? Ela caiu na primeira rodada de Monte. É isso. Bora pro giro dos favoritos, então, começando pela chave masculina. Vamos comentar os jogos de Jannik Sinner, Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, todos esses campeões do US Open. Começando pelo atual campeão Jannik Sinner, número 1 do mundo. Tentando manter seu título e a liderança do ranking, Sinner estreia contra Vit Kopriva, tcheco de 28 anos, número 87 do mundo. Se eu não me engano, o Thiago Monteiro estreou contra ele em Roland Garros, eu acho. O Kopriva venceu, inclusive. Sim. A memória não tá tão ruim. O Sinner deve passar, deve ser um jogo bem tranquilo para ele. Na segunda rodada, ele pode ter o australiano de 26 anos, Alexei Poprin, número 37 do mundo. Para uma terceira rodada, pode ser aí um Denis Shapovalov, canadense de 26 anos, número 29 do mundo. Para as oitavas, aí o buraco já começa a ficar um pouco mais embaixo. E aí o domínio do Sinner nesse tipo de quadra, nos hard courts, vai ser colocado à prova. Ele pode encarar, né? O Alexander Bublik, cazaque de 28 anos, número 22 do mundo, que vem num ano maravilhoso. Para as quartas, o Sinner pode ter o Jack Draper, britânico de 23 anos, número 5 do mundo. Para uma semifinal, talvez, Alexander Zverev, de 28 anos, número 3 do mundo. Falando agora do campeão de 2022, Carlos Alcaraz, que depende só de si para recuperar a liderança do ranking mundial da ATP. Primeira rodada contra o chatíssimo Reilly Opelka, de 27 anos, número 66 do mundo, o cara que não gosta de duplas, mas foi lá fazer uma boquinha na gincana do US Open em duplas mistas. Passando, o Carlitos pode enfrentar aí o italiano Mattia Bellucci, de 24 anos, número 63 do mundo. Inclusive, o Carlitos pode ter aí alguns italianos ao longo do caminho, caso queira recuperar essa liderança do ranking mundial e sair dos Estados Unidos com o título. Terceira rodada. Esse é o Bellucci genérico, né? Esse é o Bellucci genérico. Não é o nosso grande Tomás Bellucci. É o Mattia Bellucci. Terceira rodada pode ter o Luciano Darderi, italiano de 23 anos, número 34 do mundo. Italianos muito jovens, né, aí no caminho. Para oitavas de final, um campeão pela frente. Talvez Daniil Medvedev, campeão de 2021. Quem lembra aí daquele 3-0 contra o Djokovic? O russo, de 29 anos, é o atual número 13 do mundo. Tá vivendo um momento ali mais de baixa. Vamos ver se pode rolar nas oitavas de final esse jogo contra o Carlitos. Para quartas de final, Ben Shelton, americano de 22 anos, número 6 do mundo. Um jogo um pouco mais difícil aí para o Carlitos. Ben Shelton vem em boa fase, vem em alta. Para a semifinal, Novak Djokovic, número 7 do mundo, 38 anos. A gente vai falar do Djokovic já na sequência, tá? Mas seria uma belíssima semifinal, Carlitos contra Djokovic. Por fim, então, bora falar do sérvio. 4 vezes campeão no US Open. Ele busca seu 25º título de Grand Slam para se isolar entre todos os tenistas em simples, entre homens e mulheres, como o maior detentor de títulos de Grand Slam. Ele está empatado com a Margaret Court, ambos com 24 títulos. Primeira rodada, estreia dificílima. Olha só. Caraca, eu estou dizendo que o Djokovic vai ter uma estreia difícil num Grand Slam. Quem diria? Em outros tempos, longos tempos, o Djokovic sempre tinha uma chave um pouco mais fácil. Dessa vez, olhando aqui, talvez não seja tão simples assim, viu? Ele enfrenta o Leonard Thiem, americano de 19 anos, número 48 do mundo, da mesma safra aí do João Fonseca. Tem gente que torce o nariz para o João Fonseca e tenta elevar um pouco mais o Leonard Thiem, mas é um grande tenista jovem. Vamos ver se ele vai dar uma aprontada aí contra o Djokovic. E o que acontecer nesse jogo pode afetar todos os outros jogos do Djokovic a partir de então, porque pode ser que o sérvio vença, mas seja um 3-1 demorado, um 3-2 que tire ali um pouco do físico do Djoko. Então, olho nesse jogo, hein, gente? Para a segunda rodada, ele vai ter de qualquer forma um qualifier em seu caminho. Tem um confronto de qualifiers ali no jogo que cruza com o dele.
Terceira rodada, ele pode ter um Alex Milkensen, americano de 20 anos, número 30 do mundo, mais um jovem americano aí pelo caminho. E daqui até semifinal pode ser só americano, tá, gente? Oitavas de final pode vir um Francis Tiafoe, que já foi semifinalista de US Open, americano de 27 anos, número 17 do mundo, já viveu momentos melhores, mas tá aí um pouquinho tentando voltar ao top 10. Quartas de final, um Taylor Fritz, número 4 do mundo, e aí para semi, claro, Carlitos Alcaraz, número 2 do mundo. E aí, Daniel, quem que você acha que venceu esse sorteio, hein? Eu acho... Cara, é difícil, mas eu acho que o Sinner talvez tenha um caminho um pouquinho melhor, mas acho que tá bem equilibrado, tá, entre os três. Sinceramente, não acho que tem um vencedor aqui, não. Eu acho que tá bem equilibrado mesmo. Mas vamos falar da briga pelo número 1 do mundo? Sim, teremos briga pelo número 1 do mundo e olha só, quem diria, hein? Vamos aos cenários aqui. O Sinner tem, neste momento, 11.480 pontos e o Alcaraz tem 9.590 pontos, né? Só que o Sinner defende 2.000 pontos referentes ao título do ano passado. Então, o Sinner ele não vai conquistar pontos, ele só perde, ele não ganha. Então, mesmo que ele defenda o título, ele vai manter os 11.480. Só que o Alcaraz, ele defende só 50 pontos. Bom lembrar que o Alcaraz caiu na segunda rodada do ano passado. Sim, o Alcaraz caiu cedo. Então, o Alcaraz praticamente não defende nada. Então, quando eu chegar na segunda-feira, lá o Live Ranking, muita gente tem aquele aplicativo Live Ranking, ou acessa o site, que lá for atualizar, vai estar lá o Alcaraz em primeiro lugar. Sim, quando começar o Live Ranking, o Alcaraz vai estar na frente. Então, a conta é simples. O Carlos Alcaraz ele controla o seu próprio destino. Significa que, se ele for campeão, ele será o novo velho, digamos assim, número 1 do mundo. Podemos ter, afinal, Sinner e Alcaraz valendo a liderança, né? Ou o Sinner mantém o posto, ou o Alcaraz toma o posto, ou retoma o posto do Jannik Sinner. Então vai ser bem interessante. E a gente está numa situação também que, vamos supor que haja uma zebraça, né? E os dois caiam, né? Pelo caminho. Então, se o Alcaraz for mais longe que o Sinner no torneio, o Alcaraz também sai como o número 1 do mundo. Então, este é o cenário, vai. Resumir para não complicar demais, né? O cenário é este. Então, em caminhos, cara, eu vejo bem parecido. Eu acho que assim, vamos lá, vamos pontuar o jogo do Djokovic. A estreia do Djokovic é mais complicada. Leandro Tim. Inclusive, esse jogo vai abrir a sessão noturna do Atureste no domingo. Sim, o US Open também aderiu à moda de começar no domingo. Esse ano vai ser a primeira edição que o US Open começa no domingo. E já temos esse jogo abrindo a sessão noturna do Atureste do domingo. Então, esse é um jogo que pode acabar com o Djokovic. Ou acabar de ele ser eliminado, ou acabar fisicamente ele. Porque o Leandro Tim, ele é um tenista muito inteligente. Já falamos sobre ele. Né? E aqui a gente não precisa... A gente torce pro João, porque nós somos brasileiros, mas a gente não precisa esculhambar o Dominic Thiem, ao contrário de outros por aí. O Dominic foi campeão. Infelizmente já aposentou. Tá jogando agora em quadras de areia da praia. Isso. Esse foi campeão em 2020, numa final, em cima do Zverev, né? Naquele Grand Slam da pandemia. Triste, né? Lembrar, né? Por ser pandemia. Mas, enfim, o Leonard é extremamente inteligente. É um cara que varia muito, utiliza muitas curtinhas. Então, é um cara que, pô, a tática do Thiem vai ser tirar o Djokovic, movimentar o Djokovic ao máximo para, né, cansá-lo, né? Para esgotá-lo. O Djokovic assim, agora vai ser sempre um incógnito nas Grand Slams. Participou da gincana, né, de duplas mistas, mas para dar aquela soltada na musculatura, né? Então, fez a dupla com a Olga Danilovic, que é namorada do Jan Oblak, goleiro do Atlético de Madrid, né, fazendo umas ligações aí. Mas é um jogo que pode sim desgastar o Djokovic. Assim, se eu fosse apostar, apostaria na vitória do Djokovic, pela experiência, por ele ser um craque e tal. Mas é um jogo que não ficaria surpreso se fosse um 3-1, talvez até um 3-2. Né? Então é um jogo que antigamente a gente dava favas contadas, Djokovic, a primeira rodada do Djokovic era protocolar, então esse pode ser um jogo que pode ser um 3-1, talvez até um 3-2, quem sabe, né? Porque o Djokovic, nesses últimos Grand Slams, o Djokovic já vem deixando sets pelo caminho nessas primeiras rodadas.
Ele pegou um adversário extremamente talentoso, que vai jogar em casa, que vai ter o apoio da torcida, né? E que tem ferramentas que podem desgastar o Djokovic. Então, a primeira rodada, assim, comparando os três, a primeira rodada do Sinner é a melhor dos três. O Opelka é mais por um Opelka seu serve é boot, né? É mais por isso, é um jogo chato, né? Aquela coisa, mas. Não vai dar ritmo pro Carlitos. Não vai dar ritmo ao Alcaraz, mas eu acredito que o Alcaraz vai vencer sem. Acho que o problema vai ser quebrar o saque do Opelka, né? Mas dos três, realmente, o Djokovic tem estreia mais complicada, né? Mas, assim, comparando o caminho, eu não vejo o vencedor, não. Acho que segunda rodada em diante são adversários muito parecidos em nível técnico. Aí, talvez o Djokovic na segunda rodada, eu ainda não olhei a chave, porque já acabou o quali, no momento que a gente está gravando esse vídeo, já acabou o quali, ainda não vi quem é o adversário, possível adversário da segunda rodada. Mas, por exemplo, o Djokovic na terceira rodada, ele pode pegar, você falou do Mickelson, tem a possibilidade do Sebastian Korda e do Cameron Norrie. Né? Se bem que o Cameron Norrie é freguês do Djokovic, né? Enfim. E aí tem uma oitava de final, que tem o Thiago, que vai ter a torcida a seu favor. Né? Tem o Olgueruni, né? Que a gente fica sempre esperando o Olgueruni. Já o Sinner, nas oitavas, pode ter o Bublik, que ganhou dele recentemente, na grama, né? E o Bublik voltou a ser melhor tênis, embalou títulos aí no Saibro, né? Então... Ô, Daniel, tô aqui com o jogo que pode ser da segunda rodada do Djokovic. E você vai adorar esse momento, porque provavelmente eu vou passar vergonha agora tentando ler o nome dessas pessoas. Zachary Schweida, americano, contra Zsombor Piros, um húngaro. O vencedor desse... Sim, o vencedor dessa partida encara possivelmente o Djokovic na segunda rodada. Pois é. Então, aí são caminhos muito parecidos. Mas vamos supor que todo mundo avança. A gente pode ter 3 quartas de final interessantíssimas. Sinner Draper, Alcaraz e Shelton e Djokovic Fritz. Pô, imagina, cara. Lembrando que Fritz foi finalista ano passado, perdeu a final para o Sinner. Então, imagina se acontece essas 3 quartas de final. Ia ser sensacional. E o Shelton vem no melhor momento da carreira. Né? O Shelton que foi campeão, né, do Masters 1000 de Toronto. E a chave do Shelton, meu amigo, ó, mamão com açúcar para ele, viu? E ele é um tenista que dificilmente ele perde para uma zebra. Ele sempre confirma o favoritismo, pode reparar. Shelton sempre, quando ele pega esses adversários teoricamente mais fracos, ele passa por cima, ele não se complica. Então, aposto muito aqui num Alcaraz e Shelton nas quartas de final. E aí, dessa vez, o Djokovic caiu do lado do Alcaraz, né? Não caiu do lado do Sinner. Nos últimos Grand Slams, ele tinha caído do lado do Sinner, dessa vez cai do lado do Alcaraz. Então, se o Sinner for mantendo seu favoritismo, chegando na semifinal, tiver uma semifinal Alcaraz e Djokovic, o Sinner vai te ouvir o Djokovic, porque aí assim o Alcaraz impede de retomar a liderança do ranking mundial. Então é isso, eu acho que os caminhos são muito parecidos, não vejo um vencedor aqui na chave, mas a estreia do Djokovic requer muita atenção. Boa, vamos agora para um dos momentos mais legais do podcast, que é o momento que a gente fala de jogos de destaque na primeira rodada. Começando aí por chave masculina, claro. O US Open deu uma caprichadinha nesse chá revelação. Temos bons jogos nessa primeira rodada. Eu escolhi Alexander Bublik contra Marin Cilic. O Bublik vem num excelente 2025 e o Cilic foi campeão do US Open em 2014, já faz bastante tempo. Mas está tentando uma sobrevida aí no circuito, está com 36 anos, se eu não me engano, está quase de volta ao top 60, ele que andou por um tempo lesionado, caiu demais no ranking, e agora está retomando. No head-to-head, 3-0 para o Cilic, um jogo em 2020, outro em 21, outro em 22, mas jogos sempre muito apertados, o croata, inclusive, venceu 2 vezes de virada o Bublik, viu? E esse será o primeiro jogo deles no hardcourt, nas quadras duras. Para mim é um nome que não faz tanto sentido, mas enfim. Antes, eles jogaram 2 vezes no Saibro e uma na grama, então esse é o meu jogo de destaque de primeira rodada. Bublik e Cilic, vamos ver se o Cilic vai aguentar um possível jogo de 5 sets. Essa é a minha única dúvida, mas eu acho que é um jogo muito bom. O Cilic não é daqueles mega sacadores, ele tem outras ferramentas muito boas,
Então acho que vai ser um jogo muito bom. E o Bublik é o artista, né? É um artista do tênis. Eu escolhi um jogo. Inclusive, esse jogo a bolinha vai sofrer, né? Porque muitos aces aí, promessa. Mas eu escolhi um jogo entre não cabeça de chave, né? Tenistas que já foram cabeça de chave em grandes lãs recentes, mas atualmente não serão cabeça de chave. Então, os dois ficaram largados da chave e quis o destino, né? Que se encontrassem que Cameron Norrie e Sebastian Korda. O britânico Cameron Norrie contra o americano Sebastian Korda. No head-to-head, o Korda está vencendo por 3-1, só que foram confrontos em 2022 e 2023. Né? 2023 foi o último confronto. O Norrie atualmente é número 36 do mundo e o Korda é número 86. O Korda deu uma despencada no ranking, ficou um tempo lesionado, né, passou por problemas físicos, inclusive não jogava desde Roland Garros, voltou essa semana em Wiesbaden já fazendo uma boa campanha, chegou até a semifinal, inclusive nas partes final ganhou do Miomir Kekmanovic, que vai ser adversário de João Fonseca, só que na semifinal ele enfrentaria o Marton Fucsovics e acabou dando WO, né? Imagino que sentiu algum problema físico, né? Pegou uma sequência de jogos ali, preferiu se preservar visando o US Open. Então, acho que pode ser um jogo interessante aqui, dois tenistas extremamente técnicos, né? Então, acho que pode ser um jogo bem legal, um jogo aqui que pode muito bem ser 4, 5 sets. Então, apesar do ranking, né? O número 86 do ranking do Korda não reflete, né, o tênis que o Korda joga. Então, acho que pode ser um jogo bem legal. E antes de começar a falar da chave feminina, deixar aqui uma crítica. Eles não estão nem aí pra gente, mas deixar a crítica. Não teremos Stan Wawrinka no US Open. Atual 146 do mundo. O Stan Wawrinka foi jogar um Challenger em Cancún, chegou até a semifinal, não pôde jogar o quali do US Open, pediu convite, o US Open não deu convite para o campeão de 2016, Stan Wawrinka. Está fora, não vai jogar o US Open. Faria grande papel? Chegaria longe no torneio? Não, provavelmente não. Acho que faria uma segunda, terceira rodada, mas é o Stan Wawrinka, gente. É um grande tenista. Tem a lendária esquerda dele, maravilhosa. E, cara, você vai deixar um grandíssimo jogador de fora? Você podia ter arrumado um convite pro Wawrinka, né, Daniel? Ex-campeão, né? Ex-campeão, mas, enfim, né? Grand Slam é complicado porque, eles privilegiam os americanos, aí tem ali o convênio, digamos assim, a parceria que eles têm com os outros Grand Slams. Então, por exemplo, o Skull Cage, que ganhou de João Fonseca em Toronto, ganhou convite, você da Austrália. Teve um francês também, salvo engano, foi o Valentin Royer, que ganhou o convite. Então, Grand Slam, meu irmão, conversa com o Grand Slam. Então, suíço, né, lamento informar, mas acabou ficando de fora. É uma pena, né? É uma pena porque, assim, realmente não seria um cara para ir longe no torneio. O Wawrinka já tá em final de carreira, mas seria uma atração, é um ex-campeão, né, do US Open. Acho que seria legal tê-lo, né? Paciência, né? Não somos nós que convidamos as pessoas para disputar os Grand Slams. Então, amém. É isso. Senão eu convidaria o Roger Federer para todos os campeonatos. E provavelmente ele não iria. Bora falar agora de chave feminina? Vamos falar aqui dos caminhos de Aryna Sabalenka, Iga Swiatek e Coco Gauff, começando pela número 1 do mundo, Aryna Sabalenka, que defende o título conquistado no ano passado. Ela estreia contra a ex-espanhola, agora suíça, Rebecca Massarova, de 26 anos, número 109 do mundo. Aí tem uma segunda rodada ainda tranquila, pode ter a Polina Kudermetova, russa de 22 anos, número 64 do mundo. Da terceira rodada para frente, pode ter aí complicações. A terceira rodada, ela pode ter uma Leila Fernandes, canadense de 22 anos, número 33 do mundo, vice-campeã em 2021 no US Open. Oitavas de final, pode ter a Clara Tauson, dinamarquesa de 22 anos, faz o melhor ano de sua carreira, número 13 do mundo. Pode ter a Helena Rybakina, cazaque de 26 anos, número 10 do mundo, e Rybakina e Sabalenka sempre fazem grandes jogos. Para uma semifinal, ela pode encarar a adversária da final do ano passado, que foi a Jessica Pegula, 31 anos, americana, número 4 do mundo. Campeã em 2022, Iga Swiatek quer voltar a erguer um troféu em Flush Meadows. Ela conquistou o título do WTA 1000 de Cincinnati e se colocou
entre uma das favoritaças ao título do US Open. Dependendo de alguns resultados, ao contrário do Alcaraz, a Iga não depende só dela para voltar a ser número 1, mas dependendo de alguma coisinha aqui ou outra ali, ela pode até sair dos Estados Unidos de volta à liderança do ranking. Ela estreia contra a colombiana Emiliana Arango, de 24 anos, número 81 do mundo. Segunda rodada, ela pode ter uma neerlandesa, a Susan Lamens, número 63 do mundo. Terceira rodada, Ana Kalinskaya, russa, número 31 do mundo. Pode dar algum jogo aí, quem sabe, mas acho que a Iga ainda teria ampla vantagem. Para oitavas de final, Diana Schneider, russa, 21 anos, número 22 do mundo, faz um bom ano também a Diana Schneider. Quartas de final, e aí pode começar a ficar um pouco mais difícil, se bem que se for igual ao Wimbledon não vai ser nada difícil. Quartas de final, a Iga pode ter a Amanda Anisimova, número 9 do mundo, e o Wimbledon foi 6-0, 6-0. Não acho que a Anisimova repetiria a má atuação da final de Wimbledon, mas é uma grande adversária pelo caminho da Iga. E na semifinal, a Iga pode ter Coco Gauff, 21 anos, campeã em 2023 no US Open, atual número 3 do mundo. E por falar em Coco Gauff, a gente fecha essa parte aqui falando dela, campeã do US Open 2023, campeã de Roland Garros 2025. A Gauff vai em busca de seu terceiro título de Grand Slam, mas tem uma chave bem chatinha, principalmente a partir das oitavas de final. Ela estreia contra a Ajla Tomljanovic, australiana de 32 anos, número 84 do mundo. Ô Daniel, ela que aposentou a Serena, né? Foi ela que aposentou a Serena. Jogaço, belo jogo, nossa. Para a segunda rodada, a Coco Gauff pode ter aí a Dona Vekic, croata de 29 anos, número 55 do mundo. Não vive o melhor momento da carreira, mas é uma boa tenista. Terceira rodada, pode parecer aí uma Peyton Stearns, compatriota aí, né? Americana também, número 47 do mundo. Mas nas oitavas de final aí o negócio começa a ficar bom. A Coco Gauff pode ter uma Naomi Osaka pela frente. A japonesa de 27 anos voltou aos bons momentos, já é número 25 do mundo, perdeu uma final muito esquisita lá no WTA do Canadá. Se você acompanha aqui o podcast, você sabe que a gente falou um pouquinho mal em relação ao comportamento da Osaka nessa partida, mas, enfim, tecnicamente, dentro de quadra, assim, falando só de jogo, a Osaka vive o melhor momento, sei lá, desde 2021. Então pode ser um belíssimo jogo contra a Coco Gauff, elas já se enfrentaram já em US Open. Para as quartas de final, a Coco Gauff pode ter aí uma Madison Keys, que foi finalista já em 2017 no US Open, atual número 6 do mundo, campeão da Australia Open, jogo que pode ser bem difícil. E na semifinal, Iga Swiatek, número 2 do mundo, que vem de título lá em Cincinnati. Daniel, eu gosto do caminho da Iga, viu? Acho um caminho bem bom. Achei que o caminho da Sabalenka e da Gauff é um pouco mais difícil. Não tanto, mas esse pouco mais difícil pode fazer uma diferença depois lá na frente, nas fases mais agudas. Estamos falando aqui das 3 últimas campeãs do US Open, né? Em 22 venceu a Iga, na final contra a Jabeur, em 23 venceu a Gauff na final contra a Sabalenka, e em 24 venceu a Sabalenka na final contra a Jéssica Pegula. Briga pelo número 1 da WTA. Como você falou, aliás, não são só 2 que brigam pelo posto, são 3 que brigam pelo posto. Mas, como eu tinha falado, né, as chances eram matemáticas, né? Se o Alcaraz controla o seu próprio destino para se manter, né, ou para retomar a posição número 1, o Sinner também, né? Se conseguir defender o título, se mantém. Aqui a situação é mais matemática. Existe a possibilidade, mas é mais difícil para ir para a Gauff. Vamos lá. A Sabalenka hoje tem 11.225 pontos. Ela defende os 12 mil pontos pelo título do ano passado. Hoje a Iga tem 7.933 pontos e defende 430 pontos referentes às quartas de final do ano passado. Ela perdeu para a Jéssica Pegula. Já a Coco Gauff tem 7.874 pontos e defende 240 pontos. A Gauff que caiu ano passado nas oitavas de final. Então aqui é o seguinte.
A Sabalenka, para se manter como número 1 do mundo, ela precisa chegar até as quartas de final. Resumindo, para não complicar demais. Sabalenka chegando nas quartas, né, então defendendo parte desses pontos, ela já se mantém na liderança do ranking mundial. E aí ganha Coco Gauff, tem que vencer ou torcer para a Sabalenka não chegar nas quartas de final, cair antes disso. E aí a gente vê a chave da Sabalenka, acho pouco provável que isso aconteça. Mas se acontecer, aí temos disputa. E a disputa vai ser entre as duas, que podem se cruzar no eventual semifinal. Então, acontece, basicamente. E Gauff não depende só de si para saírem do US Open como número 1 do mundo. A Gauff que seria número 1 pela primeira vez. Vamos ao caminho de cada um. A Sabalenka, a Rebeca Massarova é casada com o brasileiro Oscar Gutierrez. Tem seu brasileiro Oscar Gutierrez. Fique aí com essa informação. Né? Suíça, que já foi espanhola, enfim. A Sabalenka pode ter as irmãs Kudermetova no caminho, né? Pode ter a Paulina na segunda rodada e pode ter a Verônica nas quartas. Na terceira rodada tem a Bouzkova, também, além da Leila Fernandes, tem a Mari Bouzkova, que derrotou a Bia Haddad em Monterrey. Não acredito que a Sabalenka vai cair. Vai ser... Nenhuma das três aqui vai dar muita resistência, vai oferecer muita resistência para a Sabalenka, minha opinião. Nas oitavas pode ter a Clara Tauson, essa sim, vem uma excelente temporada, pode dar jogo, né, para a Sabalenka, aí já é um jogo mais difícil, né, e tem a opção da Elise Mertens, que já foi parceira de Sabalenka lá atrás, né, nas duplas, né, mas eu apostaria aqui mais na Clara Tauson, né. Tem nas quartas a Verônica Kudermetova, tem a Rybakina, que você mencionou, e tem a opção da nossa italianinha Jasmine Paolini. Jasmine Paolini, vice-campeã do Masters 1000 do WTA 1000 de Cincinnati. Então, pode ter ali uma Sabalenka e Paolini no eventual quarta de final. E aí podemos ter a reedição da final do ano passado com a Jéssica Pegula. Se eu falei que não tivemos um vencedor na chave masculina, de chave assim, no feminino, acho que a gente pode apontar assim, uma vencedora, que é Iga Swiatek. Tem, na minha opinião, as 3 primeiras rodadas, pode botar até as 4, sinceramente, tranquilas. As 2 primeiras, tranquilas, com certeza. A terceira, a Kalinskaya joga bem tênis, mas não acredito que ela vai impor muita resistência à A Iga. Kalinskaya nunca mostrou um cartão de visita assim pra gente falar, olha, a Kalinskaya pode complicar, hein? Não, ela é boa jogadora, ela tá ali sempre entrando no top 30 e tudo mais, mas não acho que ela vai complicar o jogo pra Iga. Pois é, inclusive no ano passado foi eliminado pela Bia no US Open, ou na segunda ou na terceira rodada, não me recordo agora. Tem ali a Schneider e o Alexandrov, então pode ter 2 russas em sequência aqui, né? E pode ter a reedição da final de Wimbledon, né, com a Anisimova, pode ter a Linus Vitolina, né? Acho que a Linus Vitolina, experiente, já ganhou da Iga, né, em Wimbledon recentemente, ano passado, né, se eu não me engano. Então, pode complicar, assim como a Gauff na semifinal, que aí é jogo de 2 campeãs de Grand Slam e tal. Falando na Gauff, eu acho que sim, concordo com você, acho que a Gauff tem um caminho mais complicado. A estreia, se fosse há 2 anos atrás, uns 2, 3 anos atrás, eu diria a você que era uma estreia bem complicada, com a Alia Tomljanovic. Hoje já não digo, né, a Tomljanovic já não vive o seu melhor tênis, o melhor momento. Inclusive, a Tomljanovic é uma das inscritas para o WTA 250 de São Paulo, que vai ser após o US Open. A Tomljanovic está garantida aqui no nosso torneio. Segunda rodada, você falou da Dona Vecti, não vive no momento, mas tem experiência em Grand Slam, foi semifinalista no ano passado, mas olho na Jéssica Bozas Maneiro, espanhola. Jéssica Bozas Maneiro está em franca ascensão no circuito, uma tenista extremamente talentosa e muito potencial. Acho que pode ser um jogo, segunda rodada aqui, complicadinho para a Gauff, se isso ocorrer. Ela tem um jogo muito maneiro, né? É um jogo muito maneiro, com perdão do trocadilho. Tem a terceira rodada que, além de ser da Peter Stace, tem a Magdalena Freire, que é engraçado, que eu acho que a segunda rodada pode ser mais complicada que a terceira, sinceramente. E aí pode ter uma Osaka na oitava, que seria espetacular, ou uma agora australiana, Daria Kasatkina, né? E aí tem opções de quarta de final, e pode ter uma quarta de final americana com a Kiss, pode ter a Carolina Morrova, que ano passado fez semifinal, pode ter uma Gauff Morrova nas quartas.
Então, e aí pode Das ter oitavas para frente, pode ser só campeão de Grand Slam. Osaka quis a a Iga e a Iga e a Sabalenka. Sabalenka numa final, pode ser só campeão de Grand Slam. Pois é. Então, acho que o caminho da Galf, realmente, comparado com a Sabalenka e com a Iga, é realmente mais complicado, teoricamente. Tudo teoricamente. É isso. Vamos agora falar sobre os jogos que mais chamaram atenção aí nessa chave feminina. Tem muitos bons jogos de primeira rodada na chave feminina. Talvez eu nem tenha escolhido um jogo bom tecnicamente, gente. Eu acho que eu fui mais pelo emocional. Eu Pela escolhi, cara, atratividade. pela atratividade, pelo significado que pode ter esse jogo. Eu escolhi Carolina Morrova e Venus Williams. A Venus não disse nada, tá, gente? Não é uma informação isso aqui que eu vou falar. É só um achismo, uma suposição. Esse pode ser o último jogo da carreira da Venus. Isso Ela não falou. eu vim ouvindo falar há 5 anos. Não, tem 10 anos que a Venus tá para aposentar e não aposentou. 5 anos, ainda falei pouco, 5 anos. Gente, a Venus é a Mariah Carey do tênis. Chegar no que vem, chegar em julho, ela descongela e aparece de novo. Olha eu aqui novamente, vou jogar, estou nem vou jogar o US Open de novo. Tá? Ou é Wimbledon ou é Open. Mas enfim, como ela nunca comunica, como ela nunca fala nada, pode ser que seja o último. Então, se puderem, se não tiver nenhum outro jogo tão bom tecnicamente na hora, acompanhem o Morrova e Venus, porque pode ser um jogo legal. A Venus tem 45 anos, inclusive é a tenista mais velha a entrar na chave do US Open desde René Richards, em 1981. René Richards entrou na chave com 47. Então, cara, é um jogo significativo. A Venus é uma lenda do tênis, são 7 títulos de Grand Slam, 2 deles no US Open, ganhou do US Open 2 seguidos. A Venus reaparece nesse último Major do ano, algo que não acontecia desde 2023. O último jogo que a Venus venceu no US Open foi lá em 2019, quando ela estreia contra a chinesa Zheng Saisai e vence. Na rodada seguinte, ela perdeu para a Svitolina, que caminhou até a semifinal. E claro, do outro lado da quadra vai ter a Morrova, que é uma excelente tenista, muito técnica, número 12 do mundo. Tá tentando escalar de novo esse ranking. Ela que costuma ter muitos problemas físicos, mas vem sempre mostrando um poder muito forte de recuperação. Deve vencer, inclusive, é favoritaça a vitória, mas a Venus é uma lenda do esporte, gente. E talvez seja a última partida dela. Então, é um jogo que eu quero acompanhar. Quem vai se aposentar primeiro? Fábio, do goleiro Fluminense, ou Venus Williams? Fica aí o questionamento. Mas, cara... apesar de eu ter feito toda a defesa dessa partida, pode ser que o Fábio pare antes. Pois é. Cara, chave feminina eu adoro, porque sempre tem jogos interessantes na primeira rodada, jogos de entretenimento. Eu fiquei na dúvida entre dois, né? Dúvida, assim, o outro jogo que eu não escolhi, eu poderia ter escolhido muito bem, mas eu acabei escolhendo esse jogo e acho que vão concordar comigo que é um jogo bem interessante. Podemos dizer que é duas gerações, por que não, né? Porque é uma experiência contra a juventude. Bárbara Krejcikova, tcheca Bárbara Krejcikova contra a canadense Victoria Mboko. Lembrando dela, Victoria Mboko foi campeã, né, do WTA 1000 de Montreal, venceu a Naomi Osaka na final. Só que a cabeça de chave aqui é a Victoria Mboko. Olha só, a Bárbara Krejcikova estava largada na chave. Então aqui a Victoria Mboko veio embalada pelo título, entrou no top 30, cabeça de chave do US Open, só que aqui tem dois elementos. Ela agora vai ser visada, estudada, agora ela chega com um certo holofote para o US Open, graças a esse título, e ela vai ter que lidar com o status de favorito, porque a cabeça de chave é ela. Enquanto isso, a Bárbara Krejcikova, extremamente experiente, campeã de Grand Slam, campeã em Roland Garros, fez final de Wimbledon ano passado, obviamente também vive, não jogou muito nessa temporada, vive com problemas físicos, mas está acostumadíssima. Isso eu falei em simples, tá? Não estou nem falando dos títulos que ela ganhou em duplas com a Siniakova. Então, é uma tenista extremamente experiente que essa experiência pode pesar contra a juventude, contra a falta de experiência da Victoria Mboko. E a Mboko agora vai entrar numa situação nova para ela, que é
chegar com cartaz, chegar com holofote e chegar com status de favorita. Então, acho que foi um jogo que bem interessante para a gente acompanhar no US Open. É isso. Vamos para o momento que a gente passa vergonha? Vamos lá. Palpites para campeão na chave masculina e feminina e para zebrinha na chave masculina e feminina. Daniel, quer ir primeiro? Pode ser. Eu vou de Carlos Alcaraz, masculino. Toda vez eu aposto no Alcaraz. Acho que só no Australian que eu apostei no Djokovic. Senão, não, apostei no Sinner, no Australian. Mas de Roland eu vou apostar no Alcaraz. Eu vou apostar do Carlos Alcaraz, então ele vai sair do US Open como número 1 do mundo. No feminino, acho quem viu o último podcast, acho que já deu já sinalizou qual era a minha aposta. Então vou agora, né, comunicar que eu vou de Iga Swiatek. Eu acho que ela é a tenista mais quente da temporada, vem assim numa curva ascendente, né, e vem com tudo, né? Pegou uma chave extremamente acessível e com a confiança em alta, destemida, obstinada, determinada, decidida. Então, acho que vem jogando melhor tênis no momento e eu acho que ela vai seguir o embalo. Eu acredito eu aposto que ela vai ganhar o seu segundo US Open. Antes de falar das zebras, quero que você fale dos seus campeões, seus palpites. As apostas são as mesmas. São as mesmas que a sua. Carlos Alcaraz no masculino. Eu quebrei a cara em Wimbledon. Eu esperava que ele fosse ganhar também, o Wimbledon. nós, né? Na final acabou... Inclusive, eu repito as apostas de Wimbledon. Eu apostei em Carlitos e em Iga. Sim. Acabei acertando a Iga e errei o Carlitos. Carlitos perdeu a final pro Sinner. Acho que, valendo a liderança do ranking mundial, acho que vai dar um gás a mais o Carlitos para tentar fechar o ano em alta. E impedir o terceiro título de Grand Slam do Sinner, né? Que está chegando cada vez mais perto ali na disputa entre eles. Pode ficar 2-2 nesse ano, mas se vence o Sinner, fica 3-1. O Sinner vai ser o líder supremo do ano. Era a motivação que o Carlitos precisava, né? Eu acho que também a questão física, teve que o Sinner passou mal em Cincinnati, né? Claro que não tem a ver com questão física propriamente dito, foi mais um mal-estar, mas eu fico com essa pulguinha atrás da orelha para cima do Sinner em relação a isso. Né? Na CNTP eu apostaria no Sinner, mas eu acho que dado o contexto, e também essa questão da motivação como você mencionou, de voltar a ser número 1, de empatar em número de títulos de Grand Slam na temporada com o Sinner, eu vou de Carlos Alcaraz. Né? E no caso da Iga, é a melhor tenista no momento. Né? Nesse recorte assim, de temporada na América do Norte, é a melhor tenista do momento, é que teve os melhores desempenhos, conseguiu o título do WTA 1000 de Cincinnati. Eu acho que da Iga, sim. Enfim, essa é a minha aposta. Agora vamos para as zebrinhas. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no ESO. Assim, são mais... Eu vou apostar em 2 tenistas jovens aqui, que podem, sim, surpreender, mas é mais para a gente ficar de olho no futuro, né? Não necessariamente nesse Grand Slam, mas no futuro. Eu lembro que eu falei isso da Vitória em Boca em Roland Garros, e olha a Vitória em Boca onde chegou, né? Então, vamos lá. Começando no masculino, eu escolhi o croata Dimo Prismic. Croata de 20 anos, 124 no ranking mundial, furou o quali. Já olhei aqui na chave, vai pegar ninguém mais, ninguém menos que Andrei Rublev, né? Mas ele vem, essa temporada, ele tem 5 finais de Challenger, com 2 títulos. Nessa temporada também jogou a ATP de Umag em casa, né, na Croácia, chegou às quartas de final. Foi campeão juvenil de Roland Garros 2023, né? E muita gente vai se lembrar, ele jogou a primeira rodada do Austrália 2024 contra o Novak Djokovic e tirou um set do Djokovic, ele venceu por 3-1. Então, eu lembro que o próprio Djokovic elogiou muito o Prismic, foi muito bem elogiado pela performance, o croata. Então, obviamente, vai pegar uma primeira rodada bem complicada aqui, né? O Rublev. Mas é um tenista que a gente ficar de olho. De repente, cara, surpreende, né? O Rublev, vai saber, né? Mas é um cara aqui que a gente ficar de olho aqui, pode surpreender, como, né, para os próximos Grand Slams aí, para o restante da temporada,
Vamos ver o que acontece. 124 todo mundo, daqui a pouco já brota aí no top 100. No feminino, essa já vem jogando muitos torneios de elite, né? Uma tenista da casa, novinha, 17 aninhos, nascida em novembro de 2007. Escolhi Iva Jovic, número 76 do ranking mundial. A Jovic, este ano, já foi campeã do WTA 125 de Uckley, né? E tem também um título de W100 em Charlottesville, nos Estados Unidos. Esse ano já tem segunda rodada no Australian Open e Wimbledon, né? Já ganhou as partidas de Grand Slam. E ano passado chegou na segunda rodada do US Open. E em Cincinnati, jogou Cincinnati, caiu na terceira rodada. Ela tem uma primeira rodada bem acessível, que ela vai pegar a bielorrussa Alexandra Sasnovich. E pode pegar a Yasmin Paulina na segunda rodada. Então, vai que ela comete o crime, né? Mas a Jovic é uma tenista aqui, mais uma americana aí brotando no circuito, que tenista americana roda aí na quadradura, em casa, podem surpreender. Mas é uma tenista aqui pra gente ficar de olho no desenvolvimento, no crescimento dela. Assim como aconteceu com a Emma Navarro, com a própria Peter Stens, que já estão aí crescendo. A Emma Navarro já bateu o top 10, né? Então, olho na Iva Jovic, tem de apenas 17 anos, que já está aí no top 80 do ranking mundial. Boa. Vamos para as minhas apostas. No masculino, não é zebra. É um ótimo tenista. Inclusive, já foi finalista do US Open. Mas, pelo ano ruim que tem feito em Grand Slams, eu acho que pode ser que ele tenha ali um momento de voltar, de ter uma boa campanha, que é o Casper Ruud. O Casper Ruud venceu só 2 jogos de Grand Slam esse ano. Fez segunda rodada no Australian Open, fez segunda rodada de Roland Garros, não jogou o Wimbledon, então em Grand Slams ele tá quase zerado. Não tem lá a chave mais fácil do mundo, mas eu acho que ele é capaz de chegar numas oitavas, numas quartas, o que já seria muito bom diante do que ele fez em 2025. Então, acho que o Casper Ruud é um lugar em que ele jogou muito bem já, foi vice-campeão em 2022, perdeu para o Carlitos. Inclusive, se ganha, poderia ter saído do US Open como número 1 do mundo. Então, acho que é um bom momento para o Ruud se recuperar. Aliás, o Ruud está vivendo a cena do vice, né? Ele foi vice-campeão na gincana lá da Iga. Perdeu as finais para o Sara Errani e o André Vavassori. Aliás, o bem venceu, né? A organização entochou, né? Para ganhar dinheiro também, foi um sucesso, blá, 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 blá. Botou 15 duplas com simplistas e ganhou a dupla. A dupla que ganhou foi 2 duplistas, né? Os americanos floparam na competição e ganhou uma dupla especialista, né? Eu ainda tive que ler gringo na internet achando errado isso. Como hoje já se viu? Um torneio de duplas mistas, você colocar uma dupla formada por 2 duplistas? Que isso desequilibra a competição? Uau, meu Deus do céu! Quem diria? Quem diria? Mas, enfim, enfim. O Casper Ruud, até na gincana, o homem foi vice. E tá pro feminino, a minha aposta, eu acho que é até um pouco surpreendente. Você falou aí de americanas que tem uma ascensão muito rápida e tudo mais. Essa americana em específico, eu tô há uns 2 anos esperando a ascensão dela e não rolou ainda, que é a Alicia Parks. A Alicia Parks está fazendo um bom torneio em Monterrey de preparação, venceu a Emma Navarro de virada, inclusive, faz semifinal no momento que a gente está gravando o podcast, inclusive vai começar já o jogo, Alicia Parks e Diane Schneider. Eu acho que vai chegar embalada pro US Open. A chave dela é difícil, então eu tô indo na aposta total. Ela estreia contra a Mirra Andreeva, pode ter Ostapenko pelo caminho, pode ter Miboko pelo caminho, pode ter de novo a Emma Navarro pelo caminho. É uma chave bem difícil, mas eu acho que chegando embalada, sem pressão, porque tem outras americanas aí com mais holofotes para cima delas, cara, quem sabe pode ser o momento de desabrochar da Alicia Parks. Tá com 24 anos, é número 71 do mundo, já teve no top 50 já. É uma grande aposta que eu tô fazendo aqui. Pode ser que eu passe vergonha e a Alicia Parks caia na R1. Mas pode aprontar, quem sabe. É WTA, amigo. Tudo pode acontecer.
E com isso, a gente encerra o que deve ser o maior podcast quadra principal da história. Mais de 1 hora aí, 1h05. Acho que é a maior edição que a gente já fez. Então aproveita, deixa o seu like, se inscreve no nosso canal, deixe seu comentário, seu palpite para campeão e zebra no US Open. E é isso, galera. Obrigado por ter acompanhado a gente até o final desse vídeo. Valeu, Daniel, por mais uma análise de chaves aqui de Grand Slam. Falou, galera. Até mais.